Paz do Senhor, povo abençoado do Brasil, glória a Deus. Hoje estamos aqui com a nossa irmã Daiane Ferreira Amorim, primeira dirigente de Mocidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Daiane, fala aí pra gente de que igreja você é. Amém, irmã Diego. Paz do Senhor, povo de Deus. Sou a irmã Daiane. Congrego ali na congregação Fonte de Vida, em Samambaia, pertencente ao campo de Genipapo. Meu primeiro dirigente é o presbítero Vando. Meu segundo dirigente é o auxiliar, irmão Carlinhos. Meu pastor é o digníssimo pastor Ismael. Bênção de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus Amém. Cristo. Fala aí pro pessoal que a gente vai abordar, qual é o assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Hoje a gente vai abordar um assunto bem forte. Eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada, ela é um leque de possibilidades para a gente aprender de Deus, né? E hoje o tema que a gente vai abordar é a miserabilidade espiritual do homem e a grandeza de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos abordar um tema muito importante, muito relevante, um tema essencial ao povo de Deus, né? Se Deus é onisciente, por que Deus permitiu que Adão pecasse? Se Deus é tão grandioso, será que ele criou o homem simplesmente em favor dos seus caprichos? Dúvidas como essa que a irmã Daiane vai tirar de você hoje. Irmã Daiane, fala aqui pro pessoal o que é miserabilidade humana. Miserabilidade humana no âmbito espiritual é a necessidade constante e contínua que o homem tem do auxílio de Deus. O homem em si, na sua natureza material, na sua natureza espiritual, na sua natureza humana, é falível, é limitado, é necessitado. Então, nós, quanto seres humanos, precisamos entender que nós não somos, nós existimos. Ao contrário de Deus, nós precisamos de algo para virmos a existir. Isso biologicamente, isso na questão da física, né? A matéria precisa ali do átomo e tudo mais. Sempre tem uma explicação por trás da existência do homem. Então, essa miserabilidade é a condição que o homem se encontra quanto constantemente necessitado de algo ou de alguém para ser ou existir. Então, miserabilidade significa dizer que o ser humano, ele por natureza já é miserável, como disse até o próprio salmista Davi, né? No Salmo 51, Isso. no versículo 5. Em iniquidade fui formado. Isso. E em pecado me concebeu a minha mãe. A gente reconhece que o ser humano, na sua natureza humana, na sua natureza pecaminosa, ele por si só, ele já é miserável por natureza. Por natureza, ele já carece de Deus. O próprio Deus, quando se arrepende de ter criado o homem, né? Deus viu que o homem era mau desde a sua meninice. A natureza do homem já era pecaminosa. Então nós, quanto seres humanos, a nossa natureza ela é imoral, ela é falível, ela precisa da graça, da bondade e da grandeza de Deus. Eu costumo dizer que qualquer coisa ruim que as pessoas veem em mim provém de mim mesmo, mas qualquer coisa boa que alguém vê em mim provém de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmã Daiane, qual a condição do homem diante de Deus? A condição do homem diante de Deus é inegavelmente dependente. Veja, o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A partir do momento que Deus cria o homem no Jardim do Éden e Adão rompe a comunhão perfeita que existia do homem para com Deus, todos passaram a ser alcançados pelo pecado. Então todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Então a condição do homem diante de Deus é necessitado, realmente. Nem vou dizer merecedor. Eu coloco aqui a palavra digno, não como merecedor, mas necessitado da glória de Deus, da graça de Deus. O próprio texto de Romanos, que você já citou, Romanos 3:23, tem uma versão que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso então, aí. Todos carecem dessa tão gloriosa glória de Deus. A condição do homem a Deus é resumida ao pecado. O pecado, ele domina o homem desde a sua queda. A partir da sua queda ali, né? Isso. No Jardim do Éden, o homem ele passa a ser dominado pelo pecado. Isso. E a Bíblia fala em 2 Pedro 2,19 que do qual alguém é vencido, do tal torna-se escravo, servo. Isso. E Paulo, ele usa muito isso na carta que ele escreve a Romanos. Ele diz que ele é escravo de Cristo. Então, quando ele é dominado por Cristo, ele agora passa a ser escravo de Cristo. Ele usa até a palavra substantivo doulos, do grego, que significa realmente escravo, significa servo. Então, a gente somos servos de Cristo. A gente servimos a Jesus Cristo porque Jesus Cristo, ele nos resgatou dessa tão terrível imoralidade que é o pecado, né? Isso aí. E
nos tirou, né, Diego, dessa miserabilidade, dessa condição miserável. Quando a gente fala de miserável, nos vem muito à mente a questão material, né? Uma pessoa miserável é uma pessoa que não tem onde morar, não tem o que comer, não tem o que vestir, mas vai muito além disso. O próprio Paulo vai dizer que quem espera de Jesus Cristo somente aqui nessa terra é o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque se nós entendermos que a nossa natureza humana, quanto pecaminosa, como nosso irmão Diego acabou de citar lindamente aqui, esses textos paulinos, a gente entender que a nossa natureza humana, ela em si, na nossa essência, é miserável, nós entendemos que a gente só vai apontar, só vai querer, só vai convergir para as coisas que são daqui. Nosso coração ele vai sempre apontar para as coisas daqui. Mas quando a nossa natureza ela é restaurada pela graça de Cristo, aí a gente entende o que Paulo disse. Não vive mais ele, mas Cristo vivia nele. Então a gente pega isso para nós. Não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. E esse Cristo que vive em mim, por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, nos faz ter saudade do céu. Saudade de onde a gente nunca foi. Em si, nós carnalmente não. Mas quem está em nós, veio de lá. A nossa essência... Isso. E quer voltar para lá. Então, o homem sem Deus, ele não é nada. Mas o homem que tem Deus na sua vida, ele pode não ter uma conta bancária recheada, pode não ter um casarão, um palácio para morar, os melhores carros, mas ele tem algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, que é a salvação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E isso é tão lindo, né, nossa irmã Daiane? Que Deus, ele, com tanta grandeza, com tanta maestria, ele ainda escolhe o ser humano, que ninguém dava nada, e ele investe no ser humano e nos promete uma morada no céu. Porque Deus ele é Deus por excelência, ele não depende de mim para nada. Para nada. E faz com que a gente nos adota como filhos para uma herança, como dizem em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, que ele nos chamou para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Extraordinário. Ou como é bom ser esse Deus. O que condicionou a miserabilidade humana? A queda do homem, né? A queda do homem, o pecado, nos condicionou a sermos miseráveis ou constantemente dependentes da misericórdia de Deus. Veja, Deus quando cria Adão no Éden, como a coroa da criação, a parte mais importante da criação, em todas as outras coisas Deus criou com a sua palavra, com o poder da sua palavra. Louvado seja Deus. E haja luz, e houve luz, e haja plantas, e houveram as plantas, existiam por meio da palavra, mas no versículo 26 do capítulo 1, a Trindade se reúne e forma. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha que privilégio. Glória a Deus. De quem era esse almejo? Quem queria ser semelhante ao Altíssimo? Que caiu como uma estrela do céu? Satanás, né? A Bíblia diz que ele era tão formoso que quando ele falava, ele louvava a Deus com a sua essência. Quando ele falava, era como sons de tamborins adorando a Deus. E ele colocou em seu coração o desejo de querer ser semelhante ao Altíssimo. E essa soberba de Satanás, de Lúcifer, fez com que ele caísse e levasse a terça parte do céu. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, infinita bondade, infinita grandeza, Diego, criou a nós como sua imagem e sua semelhança. Conforme a sua imagem e semelhança. Né? Deus é muito lindo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos criando, moldando, pegando barro, formando, criando o homem. Depois da costela do homem, criando a mulher. Louvado seja Deus. Que Deus grande, que Deus maravilhoso. É forte. Então Satanás ele não iria ficar satisfeito. O lugar que ele queria ocupar, louvado seja Deus, foi dado a mim, a você, a nós. Louvado Glória seja a Jesus Deus. Cristo. Então esse desejo de Satanás querer ser semelhante ao Altíssimo ocasionou sua queda. E ele não queria cair sozinho. A Bíblia é bem clara, todos conhecem a história, que ele, na forma de serpente,
seduz a Eva, Eva cai, seduz a Adão, Adão cai e ele finalmente acredita que o propósito dele foi cumprido em afastar o homem de Deus, tornar o homem miserável, tornar o homem destituído da glória de Deus. Porque naquele momento ali, né, no Jardim do Éden, quando o Adão ele cai, ele está entregando ali para o diabo o poder que ele tinha sobre as mãos, que era o domínio. Isso. Porque no versículo 28 de Gênesis capítulo 1, Deus disse: domine o homem, domine tudo. Isso. Sobre as plantas, sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo o réptil. Então Deus deu o poder de domínio ao homem. Mas só que quando o homem cai, que decide pecar, o homem decide pecar ali no Jardim do Éden, ele entrega de mão beijada o poder que ele tinha a Satanás. É tanto que quando o diabo ele vai tentar Jesus Cristo lá no pináculo, ele mostra todos os reinos do mundo. Você pode até ler aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 4, Isso. que ele mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei, porque foi me dado. E tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Jesus Cristo não precisava daquilo, porque Jesus Cristo é rei por excelência. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é rei por excelência, ele não precisava daquela riqueza material. Jesus Cristo ele já sabia que ele era rei por excelência. Então ele disse: aparta-te de mim, porque está escrito: só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus. E a gente vê o ser humano trocando Jesus Cristo por qualquer coisa, sendo miserável a tal ponto de confessar Jesus Cristo como seu Salvador e fazer, como o apóstolo Pedro disse em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que é como a porca que foi lavada e logo depois que viu que estava limpa, voltou a se lamear de novo. Ou como o cachorro. Ou como o cão, né? O cachorro que volta a seu vômito, vomita e depois volta lá para comer de volta. Exatamente. Então, olha só a condição do ser humano, o que o ser humano se torna por não querer ter o conhecimento de Deus. Exatamente. Não existe outra palavra que se encaixe aí a não ser miserabilidade humana, né? Com certeza. Ter tudo e trocar o tudo por nada. Porque o tudo de Deus, ele não é o tudo aqui da terra. O tudo aqui na terra é efêmero. Mas o tudo de Deus é para a eternidade. Louvado seja o nome de Jesus seja Cristo. Deus. Mas, Daiane, qual a maior fraqueza do ser humano? A maior fraqueza do ser humano é ele achar que ele é alguma coisa. É ele entender que ele pode fazer alguma coisa sozinho. É ele entender, ele colocar em seu intelecto e colocar isso em prática, que ele é autossuficiente, não é? Porque Paulo, ele escrevendo na sua segunda epístola aos Coríntios, ele fala do seu espinho na carne. Que por 3 vezes ele ora ao Senhor. E a resposta de Deus para Paulo é que não vai tirar o espinho da carne de Paulo. Isso. E a resposta de Deus para Paulo é: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, Deus falando para Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo entende que é na fraqueza dele que ele está forte. Louvado seja Deus. Não é quando a gente acha que é alguma coisa, que a gente é realmente alguma coisa. Louvado seja Deus. A maior fraqueza da gente é achar que a gente é forte. E tem um texto interessante, irmã Daiane. Abra sua Bíblia também, você que está assistindo esse vídeo, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, onde você estiver. Pare um tempinho e leia esses textos com a gente. Jeremias, capítulo de número 9, Isso. versículo de número 23. Se tu conseguiu abrir aí, Rony. Eu consegui aqui. Tinha marcado também aqui, Jeremias 9. Jeremias 9, 23. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Misericórdia, juízo e justiça. Então aqui já está mais do que explicado de que o homem ele é resumido a nada. Nada. Ao pó. Ao pó. Porque, voltando de novo para a criação, quando o homem peca e Deus vai dar ali a sentença, ele diz ao homem, em Gênesis capítulo 3,
porque do pó foste formado e para o pó retornarás. Então, sem Deus, a gente não passa de miserável, de indigno. E a gente vê aí pessoas que, porque tem um conhecimento, porque tem uma sabedoria a mais, quer ser mais que os outros, né? Exatamente. E foi justamente o que Jeremias estava escrevendo. Não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Porque uma coisa também, irmã Daiane, que corrompe muito o ser humano é o dinheiro. Isso. E a Bíblia fala aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Então, o dinheiro, querendo ou não, ele traz um conforto bom. Sim. Para o ser humano. Sim. Porém, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. A gente não vai ser hipócrita, né? Dizer que não precisamos de dinheiro porque nós somos servos de Deus, né? Isso. Sabemos que enquanto carnais, enquanto humanos, nós dependemos também da esfera material, né? Porém, a gente não pode fazer dessa dependência uma dependência única e exclusiva da nossa felicidade. A felicidade do homem, ela precisa estar focada em Deus. O amor do homem precisa estar focado em Deus. Porque, como já foi falado aqui no início, a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tivermos Deus, se não tivermos Jesus, nós não somos nada. Nós não temos absolutamente nada. Porque tudo isso aqui vai passar. Pode ter bilhões, trilhões de dólares, de euros na conta. Mas isso aí não vai comprar de maneira nenhuma a minha entrada na eternidade. É verdade. Né? Verdade absoluta. Isso aí, a minha entrada, a sua entrada na eternidade, ela foi comprada com um preço que não é prata, nem é ouro, nem é dinheiro, nem dólar, nem real, nem euro. É incorruptível. Aleluia. Preço de sangue. E o sangue de Jesus. A salvação foi nos dada como um presente na cruz do Calvário, que dinheiro nenhum no mundo compra. Sabedoria nenhuma no mundo é capaz de explicar o amor, o poderio e a soberania de Deus. Por isso que Jeremias disse que não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Salomão era um rei sábio demais. Caiu, pecou. Sansão era um homem forte, tinha força. Caiu, pecou. O reino de Davi foi o reino mais próximo, mais próspero da Bíblia Sagrada, né? Tinha muita riqueza, mas Davi caiu, Davi pecou. O homem segundo o coração de Deus. Né? O homem segundo o coração de Deus. Então não são esses requisitos que nos vão fazer melhor do que ninguém. O que vai nos tornar bons é a bondade de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Irmã Daiane, o que Deus mais odeia no ser humano? Soberba, irmão. A soberba do ser humano. Eu vou ler aqui com vocês um verso do livro dos Salmos que fala exatamente isso. Provérbios de Salomão, capítulo 16 e o versículo 5, que diz assim: abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Olha só, abominável. Deus abomina quem é arrogante de coração. Então, se o homem não se reconhecer que possui uma natureza ainda miserável, carente da graça de Deus, ele se torna abominável aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele vai se considerar autossuficiente. Tantas doutrinas hoje que ensinam que o próprio homem é Deus, tantas seitas e heresias, né? Ensinam que tudo gira em torno do homem, mas nós sabemos que o Senhor disse que Ele é Deus e fora dele não há outro Senhor. Então o homem em si, se achar que é autossuficiente, se achar que pode, que faz, e até pode, Diego, terrenamente fazer algumas coisas sem Deus. Até pode, humanamente falando, executar algumas coisas, crendo ele que não depende de Deus. Mas tudo isso é temporário, é passageiro.
A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então Deus, ele abomina o soberbo. Tem até um texto aqui, em 1 de Pedro 5,5, a última parte do versículo, que diz assim: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Louvado seja Deus. Então Deus resiste àquele que é soberbo, porque o soberbo, irmã Daiane, ele é muito... A arrogância do soberbo é muito escracha, eu posso dizer assim, porque o ser humano soberbo, ele vai querer ser, ele tá acima de todo mundo, só ele é o bom, só ele é o melhor. Só ele tá certo. Só ele tá certo. Né? Então, a gente vê o apóstolo Paulo, um homem que tinha os 9 dons, mas a gente olha para o apóstolo Paulo em Romanos, aqui em Romanos capítulo número 7, olha só o que o apóstolo Paulo diz. No versículo 15 e 16. O que eu faço, não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. Se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha o versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte que, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Versículo 24, voltando um. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, o apóstolo Paulo, em sua natureza, ele queria fazer o bem, mas não conseguia. E o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Por isso que no versículo 24 e 25, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Na tradução linguagem de hoje, está dizendo: quem me livrará desse corpo mortal? Porque a nossa carne, ela por si só, ela é corrompível. Isso. Ela tem a inclinação para o pecado. Para o mal. E o lindo, né, de Deus, eu amo o apóstolo Paulo, Diego. Eu amo o apóstolo Paulo, porque eu vejo em Paulo alguém que extraordinariamente reconhece a graça de Cristo. Eu creio que na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é a pessoa que mais reconhece a graça de Cristo, é o apóstolo Paulo, na minha singela opinião. Porque você não vê em nenhum momento Paulo dizendo que é grande, Paulo dizendo que faz, Paulo dizendo que é, mas se colocando no lugar de menor, de pecador, de miserável. Até tanto que quando ele era soberbo que queria fazer, o que foi que aconteceu com ele, né? Em Atos capítulo 9. Teve que ter encontro com o Papai do Céu. Exatamente. Quando realmente achou que era alguma coisa, Deus transformou o Saulo em um Paulo. E a gente sabe que esse mesmo Paulo, com essas mesmas palavras, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Reconhecendo a miserabilidade da sua natureza. Mas esse mesmo apóstolo, escrevendo a primeira carta à igreja de Coríntios, no seu capítulo 15, ele vai enfatizar o seguinte, que nosso corpo mortal, ele não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não herdam. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Mas a Bíblia vai dizer também, ele escrevendo, ele vai dizer que esse corpo que é mortal, louvado seja Deus, será revestido de imortalidade. E esse corpo que é corruptível, essa natureza que é inclinada ao mal, louvado seja Deus, ela vai ser revestida de incorruptibilidade. Louvado seja Deus. E nós seremos transformados e receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Aí eu lhe pergunto, meu irmão, que homem é capaz de fazer isso? Que ser humano tem essa capacidade? Somente por meio de Cristo, somente por meio da graça, somente por meio de Deus. Não existe outra maneira. E essa graça é dada a todo mundo, basta querer. É livre, basta querer. Presente e merecido, foi dado na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Outro texto aqui, irmã, bem interessante, do apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só onde é que o homem se coloca. Olha só onde é que o homem se coloca. Do pior pecador. A gente vê a história do publicano e do fariseu, quando eles subiram no templo para orar. Tava com isso agora na minha mente. Do publicano e do fariseu, quando eles sobem para orar, como era que o publicano orava?
Senhor, eu não sou digno nem de levantar o meu rosto para fazer essa oração, Senhor. Enquanto o fariseu em pé batia no peito com suas vestes bonitas, dizia: Deus, obrigado, porque eu não sou como esses homens, adúlteros, pecadores. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, tudo que eu faço é bom. Enquanto o publicano se colocando como miserável. Como miserável, reconhecendo a sua miserabilidade espiritual. Sua condição diante de Deus. Né? De necessitado da graça de Deus. Louvado seja Deus. E quando a gente reconhece, quando a gente tira essa soberba, porque quando a gente ora com soberba, Deus ele nos resiste. Isso. Mas quando a gente ora com humildade, ele nos dá graça. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, que o assunto tá ficando bom, gente. Se Maravilha. você tá gostando aí, já vai deixando teu like aí, já vai se inscrevendo no canal, porque Jesus Cristo tá voltando. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.